Quero começar transmitindo meus sentimentos aos familiares de 5.017 brasileiros que perderam as suas vidas até ontem pelo coronavírus em todo o Brasil. E minha solidariedade também, em especial, aos familiares aqui de São Paulo, de pessoas que perderam as suas vidas. 2.049 pessoas até ontem perderam as suas vidas em São Paulo pelo coronavírus. Quero também transmitir minha solidariedade a todos que têm parentes e amigos enfermos e em tratamento neste momento. E quero também me dirigir ao presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, que hoje pela manhã, numa entrevista coletiva junto ao Palácio do Planalto, citou a mim e ao prefeito Bruno Covas nominalmente. E antes de me referir a essa citação, eu quero dizer ao presidente da República, o mesmo presidente que ontem, indagado por jornalistas sobre as mortes e o crescimento das mortes no Brasil, respondeu: quer que faça o quê? Eu posso enumerar, presidente Jair Bolsonaro, algumas atitudes que o senhor já deveria ter tomado como presidente da República e não adotou. Esta é a resposta do fazer o quê? É fazer aquilo que o senhor não fez. Começando por respeitar os brasileiros que o elegeram presidente da República e os que não o elegeram também. Respeitando pais, mães, avós, parentes e amigos que perderam as suas vidas no Brasil até ontem pelo coronavírus. O coronavírus que o senhor classificou como uma gripezinha, que o senhor classificou como um resfriadozinho. O coronavírus que o senhor minimizou, dizendo que não era importante e que não era grave, presidente Jair Bolsonaro. Que o senhor respeite o luto de mais de 5.000 famílias que perderam os seus entes queridos e que hoje estão sepultados. E em praticamente todos, nenhum parente pôde acompanhar o sepultamento. Respeite os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde, presidente, que ao contrário do senhor, que vai treinar tiro em estande de tiro, estes profissionais da saúde do Brasil estão trabalhando para salvar vidas, para atender as pessoas, proteger seres humanos. Pare, presidente, com esta política da perversidade. Pare de atrapalhar quem está lutando para salvar vidas. Pare de fazer política em meio a um país que chora mortes e infectados. O senhor disse que o Brasil estava vivendo uma gripezinha, um resfriadozinho. Teve a coragem de reafirmar isso várias vezes. E agora, presidente, diante de mais de 5.000 mortos, o senhor continua afirmando que o país está vivendo uma pandemia de uma gripezinha, de um resfriadozinho? Eu convido o senhor, presidente Jair Bolsonaro, venha a São Paulo, saia dessa sua redoma de Brasília e venha visitar comigo o Hospital das Clínicas, o Hospital do Boi-mirim, aqui na capital de São Paulo, ao lado do prefeito Bruno Covas, os hospitais de campanha, e venha ver a gripezinha, o resfriadozinho, venha ver as pessoas agonizando nos leitos, e a preocupação dos profissionais de saúde de São Paulo e de toda a parte do Brasil com aquelas pessoas que podem ir a óbito. E se não quiser visitar São Paulo, presidente, por medo ou por qualquer outra razão, vá a Manaus. Vá ver o colapso da saúde em Manaus.
Vá ajudar o governador do estado do Amazonas e o prefeito da cidade de Manaus, no mínimo, sendo solidário e estando presente para ver a realidade do seu país, não a sua realidade do estande de tiros, onde o senhor foi ontem celebrar, enquanto nós choramos mortes de brasileiros, presidente Jair Bolsonaro. Saia da sua bolha, presidente Bolsonaro. Saia dessa sua fábula. Saia do seu mundinho de ódio. Não frequente apenas o seu gabinete de ódio. Percorra hospitais. Seja solidário com a realidade do seu país, com os brasileiros que já perderam as suas vidas e têm os seus familiares chorando mortos, e com outros familiares que choram aqueles que estão enfermos em hospitais públicos e privados em todo o país. E por fim, presidente Bolsonaro, o senhor que gosta de tratar tudo como números e acha que a vida é um número, eu felizmente, como brasileiro, como cidadão, como governador, mas sobretudo como ser humano, eu não acho que vida é número. Nem os meus filhos são tratados por número. Os meus filhos, presidente Jair Bolsonaro, são tratados pelo nome, com carinho, com amor e com afeto. O mesmo carinho que eu dedico na minha função, trabalhando de graça como governador, ao lado do prefeito Bruno Covas, ao lado de dezenas, centenas, milhares de pessoas que em São Paulo e no Brasil estão trabalhando para salvar vidas. A vida, presidente Bolsonaro, não é um número, é sentimento. E eu espero que o senhor ainda possa resgatar o seu sentimento para ter um olhar de compaixão pelo seu país e pelos brasileiros. No próximo dia 1º de maio, São Paulo inaugura o seu 3º hospital de campanha, totalizando 2.268 novos leitos em 3 hospitais de campanha. O Hospital do Complexo Ibirapuera, que será inaugurado nesta sexta-feira, atende 268 leitos e complementa o trabalho realizado pela Prefeitura de São Paulo e pelo Governo do Estado de São Paulo com os hospitais de campanha do Pacaembu e do AMB. Mais uma vez, lembrando que a totalidade de leitos operando a partir da próxima sexta-feira será de 2.268 leitos em hospitais de campanha. Anunciamos também hoje a compra de 3.000 respiradores para o sistema de saúde de São Paulo. Respiradores que estarão aqui entregues esta semana e que foram comprados no exterior, dentro das regras e dos critérios de compra estabelecidos para um momento de emergência como este. Esses 3.000 respiradores foram comprados na China, a um custo total de 550 milhões de reais. E estarão a serviço da população do estado de São Paulo, nos hospitais públicos, já a partir deste final de semana. A partir do próximo dia 4 de maio, por decreto da Prefeitura de São Paulo, e sobre isso o prefeito Bruno Covas vai se referir na sequência, e por decreto do governo do estado de São Paulo, com a mesma validade, com o mesmo contexto, a partir do dia 4 de maio, será obrigatório o uso de máscaras no transporte público, no transporte coletivo, sob a administração do governo do estado de São Paulo e da prefeitura, conforme vai se referir Bruno Covas. E eu tenho certeza que essa medida será seguida também por decretos municipais dos demais prefeitos do estado de São Paulo, para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo. Em São Paulo, pelo governo do estado, metrô, trens da CPTM, ônibus intermunicipais da EMTU, na região metropolitana, em todos eles, assim como nos ônibus rodoviários interestaduais, serão fiscalizados pela Artesp e todos os usuários deverão estar usando máscaras. A medida é válida também
para táxis e aplicativos, sendo que a especificação disso será feita pelas prefeituras municipais, como no caso da capital de São Paulo. Estará publicado amanhã no Diário Oficial e, repito, será obrigatório a partir do dia 4 de maio. Isso vale também para todas as empresas aqui no Estado, e as empresas serão fiscalizadas pelos órgãos estaduais e municipais. Serão advertidas se percebermos e identificarmos o não cumprimento desta determinação. As empresas, a quem cabe esta responsabilidade, sejam elas empresas públicas ou privadas, e depois da advertência serão multadas. O governador mencionou aqui a questão do decreto estadual que obriga a utilização de máscaras no transporte público estadual. A prefeitura segue a mesma linha. Importante a gente lembrar aqui, apenas para dar um dado, para mostrar a gravidade da situação. Na sexta-feira passada, o fato de atingirmos 1.000 mortes na cidade de São Paulo fez com que editássemos o decreto de luto oficial de 3 dias na cidade. Os 3 dias foram sábado, domingo e segunda. Na segunda-feira, a gente já tinha atingido 1.337 mortes na cidade de São Paulo. Um crescimento de 30% em apenas 3 dias, chegada aos 1.000 mortes até a segunda-feira passada. Então, é claro que com o agravamento da crise, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, tem passado novas medidas para que a Prefeitura possa efetivar, e uma delas é exatamente agora tornar obrigatório o uso de máscara no transporte público municipal. O decreto da Prefeitura também sai no Diário Oficial de amanhã e torna essa questão obrigatória a partir do dia 4 de maio, da mesma forma que faz o governo do Estado de São Paulo. A ação que nós fizemos na segunda-feira de interrupção de uma via, de um bloqueio aqui na cidade de São Paulo, na Radial, foi uma ação exitosa, com o pessoal da equipe da Secretaria Municipal de Saúde levando informação, com a GCM para poder também ajudar e orientar a CT nesta ação. Ontem nós ampliamos para 2 bloqueios, os 2 na Zona Sul de São Paulo, e hoje ampliamos para 3 bloqueios educativos, um na Zona Leste, na própria Radial Leste, um na Zona Norte, na Avenida Inajar de Souza, e um na Zona Sul, na Avenida CUPC. No dia de amanhã vamos fazer em 4 pontos aqui na cidade de São Paulo, ampliando não apenas a conscientização, mas a capacidade de organização da CT, caso a gente tenha que fazer isso de forma definitiva, para poder restringir ainda mais a circulação de pessoas e ampliar esse índice preocupante que o governador mencionou aqui, de 48% de pessoas permanecendo dentro de casa. Não dá para a gente ficar quieto, a gente sabe a nossa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com o que acontece na cidade de São Paulo, o governador tem responsabilidade com o que acontece no governo do Estado, a gente não abre mão da nossa responsabilidade, e é por isso que cada vez que a Secretaria de Saúde, que a Vigilância Sanitária aponta que ações como essa devem ser implementadas, a gente sabe que está advogando ao lado da vida, ao lado das pessoas, tendo como mente que cada vida importa e cada investimento que tiver que ser feito para poder diminuir o número de mortes aqui na cidade de São Paulo, no Estado, nós não vamos hesitar em fazer.